Bom, pessoal, uma aulinha extra rápida aí no nosso curso de eletroeletrônica, ok? Precisamos, para avançar ali nos cálculos, precisamos entender um pouquinho mais sobre os múltiplos e os submúltiplos utilizados juntamente ali com aquelas grandezas elétricas que nós vimos lá na aula 4, ok? Quem não viu, volta lá na aula 4, dê uma olhada, é muito importante você entender as grandezas elétricas ali. E o que são os múltiplos e os submúltiplos? São formas de representação, tá, dos números para que fique mais fácil o entendimento. Tá? Por exemplo, para você representar uma unidade, por exemplo, de 1000 volts, tá? Você teria que escrever assim, ó, 1000 volts, né? 10.000 volts, por exemplo, ó, 10.000 volts. Então, para facilitar, então foi criado os múltiplos. Eu consigo fazer com que esse número ele seja representado de uma forma mais amigável. Por exemplo, 1000 volts eu consigo representar como 1 kV. Tá? 10.000 volts, 10 kV. Tá? Então fica mais fácil para mim representar dessa forma do que dessa aqui. Tá? Então esses são os múltiplos e tem também os submúltiplos. Por exemplo, unidades de capacitância. Vocês já viram lá nos capacitores, por exemplo, a nomenclatura lá de, por exemplo, 15 microfarad. Dessa forma que vem representado nos capacitores. Se ele não representasse essa unidade de capacitância, que é uma unidade pequena, dessa forma, ele teria que escrever dessa forma aqui, ó, 0 farad. Ele teria que escrever isso aqui no capacitor, para você entender. Então aqui eu estou na unidade, aqui eu estou num submúltiplo. Aqui eu estou no múltiplo, na unidade, e aqui eu estou no múltiplo, tá? Então nós vamos entender exatamente o que é esses múltiplos e esses submúltiplos numa tabelinha que eu preparei para vocês aí, que vai ficar bem fácil de entender isso aqui e você conseguir converter daqui para cá, né, de uma unidade para outra de forma mais fácil. Aos poucos vocês vão conseguir fazer isso de forma automática. Mas por enquanto você tem que fazer vários exercícios ali, né? Praticar para conseguir representar isso aqui. Um outro exemplo bem comum, por exemplo, uma fonte aí de 500 miliamperes. Então vocês veem sempre isso aqui, ó, uma fonte de 500 miliamperes. Ah, eu preciso de uma fonte de 1 ampere para o meu circuito. Eu vi que a minha tem 500 mili. Ah, eu vou utilizar que vai dar certo. Não vai. Eu preciso converter os miliamperes para ampere para saber se realmente essa fonte aqui pode ser utilizada no meu circuito. Tá? Então, no caso aqui, 500 miliamperes, tá? Ele é 0,5 ampere. Ou seja, ele é meio ampere. Então, jamais eu posso utilizar uma fonte de 500 miliamperes em um circuito que eu vou precisar de 1 ampere. Tá? Então, essa fonte ela não vai ter capacidade suficiente para alimentar aquele circuito. Ele não vai ter a quantidade de elétrons lá necessárias para alimentar aquele circuito. Mas só para vocês entenderem que sempre que eu precisar ou para fazer cálculos, né, ou para identificar um equipamento, eu vou ter que estar convertendo isso aqui, tá? Um outro exemplo aí, um gerador, eu tenho uma carga lá, um circuito, que eu preciso, por exemplo, de 1 megawatts para alimentar. Então eu preciso alimentar o meu circuito com um gerador de 1 megawatts. Só que eu tenho dois de 500 quilowatts. Tá? Eu tenho dois de 500 quilowatts. Posso ligar esses dois geradores nessa rede? Eu vou conseguir alimentar essa rede? Aqui eu estou em quilo, aqui eu estou em megawatts. Será que dá certo?
que eu faço se eu tiver dúvida? Tá? Eu transformo tudo para watts e aí depois eu faço o cálculo para ver. Então isso aqui, ó, em watts é igual a 1 milhão de watts. Esse aqui, ó, em watts é como se fosse 500 mil watts, tá? Só que eu tenho dois. Se eu somar esses dois aqui, ó, tá? É como se fosse um desse. Então, se eu ligar dois geradores de 500 quilowatts numa rede que necessita de 1 megawatts, vai funcionar, vai dar certo. Mas como eu consigo provar isso? Convertendo tudo para unidade, né? Para mim ter certeza que isso aqui vai dar certo, ok? Então, nos cálculos em circuitos, nós vamos muitas vezes ter que fazer isso. Eu tenho uma unidade em miliamperes, eu tenho uma unidade em volts, eu tenho uma unidade em quilo-ohms. Eu vou ter que trazer todas as unidades para ohms, para amperes e para volts para mim poder fazer os cálculos. Essa é a grande necessidade de eu primeiro, antes de começar a fazer os cálculos, aprender os múltiplos e os submúltiplos. E um outro detalhe que eu esqueci também, para você fazer as medições em circuitos, utilizando ali o multímetro, né, você também precisa saber, precisa ter essa noção dos múltiplos e dos submúltiplos, porque as escalas dos instrumentos, elas vêm em volts, milivolts, microvolts, por exemplo, amperes, miliamperes e microamperes, né? Então, se você não tiver essa noção do que são múltiplos e submúltiplos, na hora de fazer uma leitura de tensão, ou de corrente, ou de resistência, você também não vai conseguir fazer, ok? Vamos lá então para a planilha, que eu acho que vai ficar bem mais fácil. Bom, pessoal, tá aqui uma tabela que eu fiz para vocês, posso até estar disponibilizando ela aí na descrição do vídeo, se interessar para alguém, mas é só uma tabela para tentar exemplificar aí, né, a forma de vocês converterem os valores de múltiplos para submúltiplos, ok? Então vamos lá. Bom, a primeira ideia aqui, ó, é converter o valor de um resistor de 1 megaohm para ohm, tá? Então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que identificar na tabela onde está a casa dos mega-ohms e para onde eu quero chegar, que é a casa dos ohms. Ou seja, eu estou saindo da unidade de mega e estou indo para... Estou saindo do múltiplo mega e estou indo para a casa das unidades, ok? Identifiquei, eu vou colocar e vou preencher aqui, ó, 1 megaohm, tá? E aí eu vou ver quantas casas faltam para chegar até a unidade que eu quero e vou preenchê-las com zero, tá? Feito isso, eu já fiz a minha conversão. Portanto, 1 megaohm equivale a 1 milhão de ohms, tá? Então, esses são bem fáceis, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Quero converter a potência de 15 quilowatts para watts, tá? Então eu quero sair daqui de quilo, quero chegar na unidade, watts, tá? Preenchi aqui, ó, 15 quilowatts e preenchi a quantidade de zeros para chegar lá na unidade. Ou seja, 15 quilowatts é o equivalente a 15 mil watts, ok? Bem fácil até aqui, né? Bom, vamos converter agora um resistor de 3.000 ohms, vamos transformá-los para ohms. Então agora, ó, eu estou na unidade e eu quero ir para o múltiplo ali, o quilo, tá? Então, para ficar fácil de você fazer, então se eu estou na unidade e quero ir para quilo, ou seja, eu estou na minha direita e quero ir para a esquerda, então você preenche a tabela também da direita para a esquerda. Tá? Então eu venho preenchendo aqui, ó, 0,003, né, 3.000 ohms. E aí, o que vai acontecer? Quando eu estou saindo da unidade, estou indo para os múltiplos ali, ó, eu elimino esses zeros aqui. Lembra que lá, quando eu estava no K e estava indo para a unidade, eu aumentei zeros? Então aqui eu estou fazendo o contrário. Então eu estou saindo da unidade, estou vindo aqui para os múltiplos, então eu elimino esses zeros aqui
né? Então, o meu resultado é esse aqui. 3.000 ohms é igual a 3 kilo-ohms. Ok? Um outro exemplo aí, ó, quero converter 138 mil volts em kilovolts. Tá? Então, eu vou sair da unidade e vou vir aqui também para casa dos kilovolts. Né? Então, eu vou preencher aqui, ó, de trás para frente. Ok? Mesma coisa, vou eliminar os zeros. Então, 138 mil volts é igual a 138 kilovolts. Joia? Então, vamos agora fazer a conversão aqui, ó, de 34.500 volts para megavolts. Então, eu estou aqui na unidade, eu quero vir aqui para a casa dos megas, tá? Então, mesma coisa, ó. Vou preenchendo de trás para frente, porém, não consegui chegar na casa dos mega, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que complementar com zeros à frente aqui. E para que esse número ele exista no nosso sistema decimal, quando eu tenho zeros à esquerda, para que o zero exista, eu tenho que chamar um símbolo que é a vírgula. Tá? Senão, não tem como eu representar zeros à esquerda. Ok? Esses zeros aqui eu posso apagar, como foi feito ali em cima. Né? Então, 34.500 volts ele é igual a 0,0345 megavolts. Ok? Fácil, né? Vamos agora, acabamos de ver a parte aqui dos múltiplos, vamos dar uma olhada como que seriam a conversão dos submúltiplos aqui, tá? Então, como exemplo lá, eu tenho a capacitância de 15 microfarad e eu quero transformar para Faraday. Ou seja, eu estou aqui no microfarad, eu quero vir para Faraday, ok? Então, mesma coisa, eu vou preenchendo aqui, ó, da direita para a esquerda, 5, 1. Não cheguei lá na minha unidade, então eu complemento com zeros, né? E chamo a nossa amiga vírgula ali para que esse número exista no nosso sistema decimal. Então, 15 microfarad ele é igual a 0,000015 farad. Ok? Um outro exemplo aí, ó. O valor da capacidade de uma fonte de 500 miliamperes para amperes. Tá? Então, eu estou em miliamperes, eu quero vir para amperes. Mesma coisa, vou preencher de trás para frente aqui, ó, 500 miliamperes. Como não chegou ainda na unidade, eu complemento com zero, ok? E chamo a vírgula para que esse número exista no nosso sistema. Então, 500 miliamperes é igual a 0,5 ampere, meio ampere aí, né? Vamos converter agora o valor da corrente elétrica de 0,0002 amperes para microamperes. Então agora eu estou aqui na unidade e eu quero vir aqui para microamperes, tá? Então eu preencho também da esquerda para a direita, 0,0002, ok? Lembra, tenho que complementar as outras casas até chegar ao final ali com. E no caso, é como se a vírgula saísse daqui e viesse para cá, tá vendo? Ó? E aí eu complemento. Então, nessa conversão aqui, ó, nós preenchemos da direita para a esquerda, complementei as casas aqui com zero e é como se essa vírgula ela mudasse de posição, ela fosse lá para o final. Por isso que ela vai, teoricamente, desaparecer, porque a vírgula no final a gente não representa no nosso sistema decimal aqui. Tá? Então, esses zeros também à esquerda, depois que eu tirei a vírgula, ele desaparece. É por isso que a vírgula vai lá para o final, tá? Então, 0,0002 amperes é igual a 200 microamperes, tá? Então vamos lá, vamos converter agora o valor da capacitância, né, de 0,000072 farad para picofarad, ok? Vamos ver se fica mais fácil de interpretar mudando de Faraday para picofarad, esse valor aí. Tá? Então eu vou sair da unidade
e vou vir para pico. Então também vou preencher da esquerda para a direita aqui, ó, 0,000000072. Pô, mas ainda não chegou lá no pico. Complemento todas as casas lá com 0, ok? Faço a mudança da vírgula lá para o final, tá? Aí eu posso eliminar os zeros que estão para frente aqui do número, né? E finalizei. Ou seja, esse número aí, 0,000000072 Faraday, é 720 mil picofarad. Ainda não ficou muito legal, né? Se eu tivesse convertido esse valor, tá, de Faraday para nanofaraday, vocês conseguem entender que a vírgula ela viria aqui, ó. E aí, esse valor de 0,0000072 Faraday, ele seria 720 nanofarad, tá? Se a gente representasse em nano, ficaria muito mais fácil de interpretar do que ainda falar 720 mil picofarad, né? Bom, pessoal, espero ter desmistificado aí essa parte de múltiplos e submúltiplos, tá? Vou deixar uma lista de exercício aqui embaixo na descrição. Façam os exercícios. Tiverem dúvidas, postem aí nos comentários com relação aos valores. Então façam os exercícios, postem os valores ali, que aí eu faço a correção e dou o ok para saber se está certo ou não. Ok? Vou deixar ali uns 5, 6 exercícios para conseguirmos seguir aí para as etapas de cálculos nas próximas aulas aí. Muito obrigado, curta, compartilhe e até a próxima. Valeu!